força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. With the strength of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is your nice word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI, this is your nice word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais e de sucesso BNI. Estamos aqui em São José dos Campos e queria muito agradecer ao diretor executivo Paulo Corsi e a Mel Junqueira por ter nos recebido com tanto carinho e com tanta disponibilidade. Isso é ser BNI. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também de João Pessoa. E você pode estar se perguntando por que legendamos todos os nossos episódios, né, em inglês. É porque se Business Network International também não tem tradução, a gente precisa chegar cada vez mais longe para que o BNI não seja mais em canto algum algo que você nunca ouviu falar. Hoje estamos recebendo aqui o Alexandre Aquino, que gosta de ser chamado de Aquino, e assim o chamaremos aqui no episódio. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite de dividir com a gente, com quem está nos assistindo, um pouco da sua história, Aquino. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e poder fazer esse podcast. Muito obrado. Toda reunião, e você está no BNI há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Então você já ouviu? 5 anos. Você já ouviu isso pelo menos 5 vezes 5, 250 vezes, porque fazemos 50 reuniões no ano. Só paramos no Natal e no Ano Novo. 5 anos foi mais ou menos isso. Por que BNI? Por que BNI? Eu entrei no BNI com uma oportunidade de fazer um marketing. Eu não sabia o que era BNI. Fui convidado por um amigo, eu falei, eu vou entrar. O nosso primeiro presidente foi presidente aqui, o Jacó do Gesso. Ele me convidou, eu falei, eu vou entrar. Ele falou, vai? Eu falei, vou. Aí, vai? Vou. Foi 3 vezes. Vai? Vou. Eu fui o 4º membro da equipe quando foi feita a formação aqui em Guará. Eu entrei sem saber nada. E eu era marido de aluguel. Andava eu, Deus e uma escada em cima do carro. Hoje eu tenho uma construtora. Ano passado nós construímos 8 casas. Olha que fantástico. De grande padrão, de alto padrão. Casas de 1 milhão, 1 milhão e 100. Graças a Deus. Que fantástico. Eu digo que o BNI é um transformador de vidas na minha vida. Então, para vender isso, eu nem chamo de vender. Isso fez tão bem para mim que eu quero levar as pessoas para lá por isso. E me fala uma coisa, porque agora isso veio na minha cabeça. É mais fácil convidar? Não. Você acha mais fácil convidar as pessoas para o BNI? O convidar sem a essência é difícil. Sim. Mas a gente, quando está propondo para alguém uma coisa boa, vamos dizer que eu estou te levando para fazer um exercício físico que vai fazer bem para você. Então é fácil, vamos fazer. A mesma coisa tem que ser no BNI. O convite para sua empresa, como eu cresci, eu tenho certeza que você pode. E é por isso facilita. Que eu perguntei isso para você. Por quê? Porque vem a ideia de que talvez seja mais fácil para os membros passarem a convidar se a história deles dentro do BNI já fizer sentido. Sim. Porque passou aqui outra membro conversando sobre isso. Ela sempre falou que tem facilidade e ela tem uma história, né, de transformação dentro do BNI. A minha também é uma história de transformação dentro do BNI. E aí eu fico pensando sobre isso. Será que isso é um facilitador
Pra gente convencer alguém a participar da reunião do BNI? Na verdade, eu não tento convencer. Eu convido com o coração Sim. e a coisa acontece. Sim. Quando as pessoas... Eu sou Gold Club Member, mas não sei nem quantos membros eu sou padrinho, né? Mas o que acaba acontecendo? Quando a gente convida com o coração, eu acho que vem melhor. E a gente tem oportunidade, e o BNI transformou a minha vida desde a primeira reunião. Na primeira reunião, eu recebi a maior... oportunidade de orçamento da minha história. E foi o maior contrato que eu fechei até então. Foi um contrato de 400 mil no primeiro mês de BNI, quando lançou a equipe. Olha só. E aí eu tive a oportunidade com o diretor aqui, o Paulo Corsi e o Sandro, na época, de fazer o curso de embaixador de diretor no primeiro mês de BNI. E aí eu entendi como funciona e isso transformou tudo. Foi muito bom e vem numa crescente. É claro que nós temos altos e baixos, né? Sim. Uma senoide. Mas o crescimento e eu já trabalhava o Givers. E aí, só que eu trabalhava isso informalmente, sem compromisso, sem meta, sem nada. A partir do momento que teve tudo isso, foi muito bacana para mim. E o Alexandre falou aqui sobre Gold Member. Hoje a gente vai ter, inclusive, aqui na cidade um evento, né? Para apenas Gold Members e Milionários Givers. Networks notáveis Networks notáveis também. Fala para mim um pouquinho do que é ser um Gold Member e depois um Milionário Givers e um Network notável. Que bacana. Um Gold Club Member é uma pessoa que leva convidados às reuniões. Eu uso essa técnica que eu falei para vocês agora, né? E esses convidados se transformam em membros, pessoas que entram na equipe e fazem parte da equipe, né? Isso é o Gold Club Member. Cada 6 você recebe um diamante a mais, né? É isso. Isso. E o Millionaire Givers é outra, quando a gente consegue doar à equipe R$1 milhão, a gente recebe essa condecoração. Eu tive a oportunidade de doar 2.600.000 já para minha equipe, graças a Deus. E eu também tenho uma bandeira azul. O pessoal brinca comigo lá que eu sou o rei da Noruega. Porque tem a bandeira preta, vermelha e azul. Essa condecoração é para alguém que fez algo bem bacana para a equipe ou para o BNI regional. Eu lancei uma equipe e acompanhei, sou embaixador dessa equipe há bastante tempo. Hoje eu sou embaixador também. Que maravilha. Quando o Alexandre falou de doar, né, 2.600.000, isso significa que ele contribuiu para que membros do BNI pudessem receber R$2.600.000. Não que ele tirou do bolso dele e deu para alguém, só para vocês entenderem. Isso aconteceu através de referências qualificadas, ou seja, o que é que ele fez? Ele conectou pessoas, né? Uma pessoa com um membro do BNI, e esse membro do BNI fechou um contrato e recebeu X reais. Ele vai lá no Connect e ele computa no Connect. Isso só vai somando e por isso a gente consegue chegar nesse número, né? Dele ser um milionário Givers, né? Só para que vocês entendam exatamente o que é que significa. E o Gold Member é a cada 6 membros, né? A gente ganha aqui um diamante a mais. Ou seja, você contribui, né? Para que essa rede cresça. E é muito interessante, porque a maioria dos membros me trazem a queixa do convidar. Do como é difícil convidar. Quando a equipe foi lançada, o primeiro mês eu fui 95%. No segundo, eu já bati 100% e fiquei 2 anos e meio a 100%, direto, sem parar, né? No nosso Traffic Lights, né? E aí, o maior desafio é ter os convidados, sim, porque é 6:30 da manhã, a gente nunca começa falando isso para as pessoas, mas quem quer fazer negócio e crescer a sua empresa é o caminho mais assertivo, na minha opinião. Sim. E isso foi para mim, né? Sim, isso é verdade. Sempre que eu posso, né, eu oriento os membros a se interessar pelas pessoas primeiro. Sim. Genuinamente. Ser interessado, não interessante, não é isso? Né? Quando você faz isso de forma genuína, ou seja, você se preocupa para que com o empresário da sua cidade, né, de alguma forma você faz algum movimento que essas empresárias, no meu caso, na cidade eram empresárias, elas sentiam que, de fato, a Adelaide, ela toma café com a gente
sem nada. Ela dá ajuda, ela fala alguma coisa, ela chama, ela quer a gente junto para ouvir o que é que vocês estão fazendo, como é, posso ajudar? Eu conheço alguém, então eu sempre fazia essas conexões. Então, na hora que eu me vi dentro de uma equipe do BNI, com a metodologia, como você falou, e como eu me identifico com isso, né? Eu já praticava os valores e, de repente, me apresentam uma organização que tem isso de forma metodológica. No nosso ramo da construção, que eu tenho uma construtora, a comissão é um negócio recorrente. Os arquitetos nos indicam através de comissões. E eu nunca trabalhei assim. E nem para as pessoas que eu distribuo o trabalho. Eu tenho eletricista, vários profissionais que a gente contrata, liberal, né, empreitada, e eu nunca cobrei nada deles. E eu já trabalhava assim. Quando veio o BNI foi fantástico. E dos valores nossos, né, do BNI, o que mais me traz é o Giver's Gain. E as conexões, né, que são muito importantes. Na primeira reunião que você assistiu aqui, o que te chamou a atenção quando você foi a uma reunião, não sabia do que se tratava, viu aqueles valores todos? Qual que chamou mais a sua atenção? O que mais me chamou a atenção foi o Giver's Gain. Só que quando eu entrei numa equipe em formação, então sou membro fundador. Eu fui ver a primeira reunião, a minha. Foi até uma coisa diferente, Sim. né? Você sabe que quando a gente está formando equipe, né, a gente forma o primeiro trio de liderança também. Quando a gente tem equipes antigas, às vezes há um receio de colocar um membro novo em coordenação ou em trio. Eu não tenho esse receio. Porque se você formou já a equipe e ali as pessoas eram novas, nunca nem viram a reunião funcionando no dia a dia, por que não botar aquela pessoa que é um novato numa equipe já em andamento? A minha equipe é o BNI Crescimento. Nós, membros mais antigos, eu já fui presidente, já tive várias funções, nós privilegiamos dar entrada para os membros novos. Para os membros novos se enganjarem ainda mais e quererem trabalhar. Está havendo agora uma transição, né? Vai haver, e eu me coloquei à disposição do presidente do TRI de liderança, mas se eles precisassem para qualquer função, mas dando a oportunidade primeiro para os novos, porque a gente já trabalhou, já tem o VCR, né? Sim. Com vários. Sim. E então estou dando a oportunidade. A ideia é que os novos façam isso na minha equipe. E pelo que eu estou vendo contigo, sim, que bom, que bom ouvir isso, que bom ouvir isso, porque de fato a gente tem essa sensação de oxigênio, sim, né, na equipe, né? Vamos colocar gente nova para a gente oxigenar essa equipe. Tá todo mundo dentro da metodologia? Dentro daquilo que a gente pede para, né, ser feito? Então, por que não? Exato. Né, se a gente faz com o grupo em formação. Né, eu acho que o maior desafio realmente foi lançar uma equipe em 8 semanas. Esse foi um dos maiores desafios. 8 semanas. Quando achavam que isso não era possível, né, a gente foi lá e fez uma região, da região de Itu, do Fábio Torres, o BNI Amplitude, ele foi lançado. Do primeiro membro que entra ao dia do lançamento, foram 8 semanas. Nossa, parabéns, sensacional. A equipe que eu ajudei a lançar foi o BNI Atenas, e nós demoramos mais de 8 meses para lançar. Sim, é o normal. Eu estou com equipes que estão agora há 8 meses. Sim. Sim, na formação delas, batemos 12 membros, é construção. O que é que eu noto, né? Que é construção. Mas o que é que eu consegui em Tu? Foi a diferença de 8 semanas? E aí vem BNI, fortemente. Foi a minha rede de contato. Fantástico. Essa equipe ela foi formada pela minha rede de contato. Já tinha os principais players, né? Já tínhamos. Então, numa primeira reunião que a gente faz, com 22 convites, 19 presenças, 10 membros. Top. Sensacional. Já virou. Né? E porque essas pessoas se encantam e levam os contatos exatamente. deles, Eu já né? não fiz mais... Você já não faz mais força para isso ser uma realidade, né? Porque para começar com 10 é um começo muito bom. Sensacional. Né? Mas vem da paixão pelo BNI. Às vezes eu escuto alguns diretores executivos, né? Eles compartilham histórias. E isso é muito bom para a gente. E eles falam que não é bom
às vezes, ter funcionários dentro das equipes. Porque muitas vezes eles não performam, né, o que seria para performar. E eu entendo. Mas eu sempre avalio caso a caso. Por quê? Porque na minha empresa, eu sempre tive funcionários dentro do BNI. E elas sempre foram top. Sempre estiveram entre as 10 melhores. Sempre. No verdinho, entre 10 melhores. Mas aí eu fui analisar. Por quê, né? Porque isso acontece aqui e, de fato, não acontece em outros lugares. A paixão pelo BNI. Isso tem que ser levado. Nós temos na nossa equipe uma empresa que vendia lajes. E todos achavam que ele era o dono da empresa. E ele era o gerente que estava lá. Olha aí. E aí a empresa achou melhor sair, mas ele continuou com o network conosco. Quando nós temos um happy hour, alguma coisa, ele sempre está presente. É sobre Sempre construir esse tipo de relacionamento, dúvida. né, aqui não. E a confiança que a gente adquire nas pessoas, eu coloquei o fulano para jogar e eu fico despreocupado que ele vai entregar. Essa construção desse relacionamento é muito importante e depois que a gente conquista, é fantástico. E você acredita que ainda que você construa isso, essa relação de confiança e de amizade com essas pessoas, você sendo presidente da equipe, você é capaz de cobrar dessas pessoas o que precisa ser feito? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho os amigos e eu tenho a empresa e eu tenho o meu cliente. O meu cliente é a minha joia. A minha relação de amizade independe da relação com o cliente. Eu vou cobrar igual ou mais, porque eu tenho intimidade. Sim. Eu quero que o meu cliente seja muito bem atendido. Tanto é que quando eu sou uma construtora, né? Eu tenho uma construtora. Quando eu levo um cliente, eu consigo distribuir para muitos. O serralheiro, o pintor, a movelaria, a loja de material de construção. Então, eu sou um distribuidor. Sim. Se fizer feiura, eu pego firme. É isso aí. Não pode ter atraso, não pode. É claro que imprevistos acontecem, Sim. faz parte. Sim. Ainda mais na construção civil. Sim. A gente brinca, probleminha dá mesmo, né? Mas... Obra interminável. Que seja mínimo e Sim. nós precisamos que nossa joia faça a referência de 3º grau. Quando ele tiver um filho para construir, para fazer uma reforma, ele vai falar, faz Sim. com aquele rapaz lá que ele Sim. resolve para você tudo. E aí esse é o nosso sonho. Eu acho engraçado que eu sempre que eu via esse tipo de comentário, na minha cabeça o que é que eu pensava, né? Para mim é tão mais fácil cobrar de amigo, porque eu tenho intimidade. Então eu puxo assim e falo, ó, vem cá. Eu falo, o papo é muito mais reto e direto Sem do que conversa. alguém que eu não conheço, que não tenho intimidade. Eu estou fazendo uma reforma numa clínica veterinária hoje. O cliente chegou, olha, tem esse que você indicou e essa outra empresa, esquadrilha de alumínio. E aí ele me perguntou qual das duas. Eu falei, olha, esse aqui entrega bem, esse entrega bem. Já trabalhei com os dois. Mas esse membro aqui, esse que é o membro BNI, eu entro lá dentro e tiro ele da cama no sábado e ponho ele para trabalhar. Se ele tiver que entregar na segunda, ele não atrasa. O outro eu não tenho acesso ao dono. O senhor que decide. E aí isso transforma. E a gente tem confiança de Sim. chamar a pessoa e falar, ó, hoje é sábado, tudo bem, mas nós vamos trabalhar. Eu quero isso aí segunda-feira, tem que estar lá pro cliente, não pode atrasar. Então essa liberdade é tudo. A grande sacada do BNI é exatamente você transferir a credibilidade que você tem, né, que a pessoa tem em você, para o membro. A chance da gente fechar o negócio é muito grande em relação a ter essa confiança, mas a gente não pode jamais arranhar a credibilidade de quem nos colocou para jogar, né? Eu brinco, coloca as pessoas para jogar. Você estava no banco, pode entrar agora, desenvolva, faça gol aí, é contigo, mas eu quero trabalho. Sim. A relação de amizade independe da relação comercial. São duas coisas diferentes. Isso tem que estar muito bem claro. Dos cargos que você já ocupou dentro do BNI, né? Seja cargos de liderança, seja coordenações. Qual você mais gostou? O que eu mais gostei foi ser coordenador de reconhecimento. É uma função maravilhosa, é um presente, na verdade. O que faz um coordenador de reconhecimento? O coordenador de reconhecimento agradece ou parabeniza as pessoas que cumpriram a metodologia, que se destacaram. Essa função é maravilhosa. Mas o coordenador de educação também é muito bom. A gente tem poder passar para os membros isso aí. Eu acho que as duas coordenações são as que mais gostei.
Qual te deu mais trabalho? Ser presidente, a gente fica com tudo, né? Eu fui presidente da nossa equipe e a responsabilidade é muito grande, o senso, a autocobrança. Eu acho que eu fiz um trabalho, eu bati as metas que a gente propôs no começo da gestão, mas a cobrança é muito grande e a gente precisa de todo mundo, todas as engrenagens estarem funcionando, né? Para que a gente consiga. O presidente não faz nada. O presidente tem a oportunidade de estar celebrando no dia da reunião os negócios, os acontecimentos, mas todo mundo tem que trabalhar e a equipe, graças a Deus, em preocupação foi ser presidente, mas também muito satisfatória. A empresa dá uma deslanchada muito legal, né? Quando a gente é presidente, você está lá em evidência, né? A visibilidade é muito grande. Sim, conseguiram perceber que o Aqui não fala da reunião como celebração? Reunião é a celebração. É aquilo que se fez durante uma semana e ali você vai fazer o seu accountability. Ou seja, você vai mostrar para a sua equipe qual foi a sua entrega. E a importância disso, né? Do você, membro, não levantar na hora das suas contribuições e dizer, eu não tive contribuição essa semana. Isso é um compromisso meu. Nossa equipe bateu 224 reuniões, eu acho. Coisa assim. Eu estive presente em todas. Eu nunca faltei, eu nunca atrasei, eu nunca coloquei um substituto nas reuniões. Isso é um número bem bacana, não é fácil um membro colocar isso, né? E em todas as reuniões, em 2 eu não tive um obrigado negócio fechado. Eu controlo os obrigados negócio fechado. Então, desde o lançamento da equipe até hoje, em 2 reuniões, eu não tive um obrigado negócio fechado. Ou seja, eu não fiz uma referência que alguém não me agradeceu na reunião. Eu tento em todas fazer esse... Eu estou contando para você, perdão, né? Uma coisa que eu não falei para ninguém, mas eu tenho comigo que eu não posso chegar lá na equipe e não ter um agradecimento dos membros. Isso é comigo. Eu também sempre tive isso. É fundamental, eu acho, porque todo mundo está vendo você trabalhar, né? E querendo ou não, se você faz isso, né, você vê que a equipe cresce. E se a equipe cresce, você cresce. Não, é muito diretamente ligado isso. É diretamente proporcional. Porque você faz com que as pessoas sintam gratidão por aquilo que você está fazendo e isso retorna. E na minha equipe, nós temos uma rede de postos de combustível, nós temos uma lanchonete. Então, alguém que chega lá sem um obrigado, negócio fechado... Você não abasteceu o carro essa semana? Todo mundo tem, né? As empresas têm frotas. Não comeu um sanduichinho? Não é um dia. Não pode ser. Isso, entre outros, né? Você sabe, aqui, não vou lhe dizer, a minha maior revolta, quando a pessoa levanta e fala, eu não tenho nenhuma contribuição. Eu tenho vontade de dizer, meu filho, venha cá. Você não foi capaz de ouvir um podcast. Porque o EG conta. Verdade. Né? Faça um testemunho. Pelo amor de Deus. Né? Abre o teu Connect. Tu vê só, lá no Connect tem os membros da sua equipe inteirinha. Você está passando por uma semana ruim. Pega a dica. Está passando por uma semana ruim. Não consegui fazer nada do BNI essa semana. Abre lá o seu Connect. Procura os membros da sua equipe. Olha quem você já fez serviço com ele. Você gostou? Bota lá teu testemunho. Isso vale ponto. E além do que, você ainda deixa registrado algo que vai validar o serviço de alguém. Então você ainda faz o bem, né? E como faz diferença um testemunho, né? Faz. Eu tenho um parceiro, o Cristiano Bittencourt, da minha equipe. Ele é advogado trabalhista. E a gente de construtora sempre tem os perrengues, né? Por mais que a gente faça tudo certo, sempre tem alguém que não tá feliz com a gente. Isso quando a gente faz tudo certo, que a gente tá procurando fazer. Mas tem cada dia uma coisa que a gente aprende na... E ele é um advogado trabalhista, ele é membro da equipe há menos de um ano. Está no primeiro ano de BNI. E eu fiz um testemunho e fiz do fundo do coração. A gente precisa que o advogado vá lá e resolva. Até arrepia a gente falar, porque o momento tão doído, tão delicado na nossa vida, tá ali sofrendo isso, e a pessoa vem, te representa e resolve.
Nossa, isso fez... E eu fiz um testemunho para ele. Ele falou, puxa vida, eu me emociono. Ele se emocionou também. A gente chorou junto no dia. E a equipe valorizou muito mais. Os negócios começaram a acontecer. O testemunho valida O testemunho tudo. valida muito. É muito importante. Né? Muito Não é um importante. testemunho jogado ao vento. Não é. É bom que os membros entendam, até para os mais antigos que estão assistindo, que testemunho a gente dá referente à cadeira bloqueada do membro. Ou seja, na hora em que você vai fazer um agradecimento em público, né? Fazer o seu depoimento, o seu testemunho, ela precisa ser porque você consumiu e gostou, ou alguém da sua rede consumiu e gostou, aquilo que o membro tem como bloqueado dentro da equipe. Precisa ser dessa forma, a metodologia pede que seja dessa forma. Então, não é um testemunho ao vento, De né? forma alguma. É algo validado. Algumas pessoas sabem disso, mas eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast. Eu trabalho muito o pânico de avião, de voar. Hoje eu pego em média 3 aviões ou 4 por mês. Nossa. E eu continuo trabalhando isso em mim e eu estou bem. Mas isso foi um membro do BNI, hipnoterapeuta, que trabalhou em mim. Mas antes dele conseguir trabalhar isso em mim, começar esse trabalho, eu o conheci num evento e a primeira coisa que me veio na cabeça, quando ele sobe ao palco, é que balela. Não acredito nisso. Entrar na minha mente? Nunca. Saí de lá aos prantos. Eu comecei a fazer o que ele estava mandando fazer, só porque, como eu era palestrante desse evento, eu pensei assim, vou fazer porque vai ficar feio. Vai ficar chato. Se eu não fechar o olho aqui, tá todo mundo olhando pra mim, vai ficar feio. Vou fechar, tá bom, vou fechar, fechei o olho. Aí ele manda fazer as coisas, vou fazer, mas não vai. Quando eu vi, eu de fato deixei com que as coisas acontecessem, claro, e resolvi um conflito que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. Um bloqueio. E aí depois eu fui procurá-lo para trabalhar isso do avião. E eu tive a oportunidade de fazer esse testemunho. Que bênção. Pois é. Porque modificou a minha vida. É a cadeira bloqueada dele. Foi através disso. Ele é especialista, Pois somos é. nós, né? Cada um especialista no que Na faz. sua área. Na sua área. Então, se você é uma pessoa, você é um membro, que você tem um testemunho, né? Que de fato valida o que algum membro do BNI faz, das duas uma. Das duas uma não, as duas. Fala e depois registra no Connect. Porque também só falar na reunião não rola. Todo mundo procura no Connect. Eu, quando quero fechar um serviço, eu não vou dizer que 100% do meu consumo da casa vem do BNI, porque nem tudo eu tenho dentro do BNI perto. Certo. Mas eu digo que hoje já é 90% do meu consumo. Porque eu desfaço de contratos com pessoas que não são BNI se entrar na rede BNI. Recentemente, banho e tosa, veterinário, e assim eu vou fazendo. Então, eu sempre procuro no Connect. E o que é que eu olho no Connect? Primeiro, se tem um serviço, se está perto de mim. Depois, qual é o testemunho que tem ali. Então, por favor, registre os seus testemunhos no Connect. A gente fazer. E é muito importante a gente estar em verde também, né? Porque se o membro não é comprometido nem com a equipe dele, como é que ele vai ser comprometido em entregar um bom trabalho para nós? Então, a gente estar em verde é o mínimo que podemos fazer. Você sabe que tem membro que não pensa dessa forma. Eu brigo para sempre estar ali. Em verde. Quer dizer, se você não se compromete, verde, né? Nem com a sua equipe, vai se comprometer. Vai se comprometer com o seu cliente como? De forma alguma. Boa. É fato isso. Isso é fato. Eu moro numa cidade, eu moro em Lorena e a minha equipe é em Guará. A rede de postos de gasolina é em Guará. Eu abasteço, eu vou para outra cidade abastecer. Sim. E não faz sentido. É claro Sim. que se o carro está acabando com combustível em algum lugar, mas a gente vai na rede TF. Meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é ter um membro posto de gasolina. A gente chama ele de shake do petróleo. Olha só. O nosso Luiz da rede TF. É bom. Lá na região de Itu a gente tem salão. Salão também é fantástico para mulher, mulheres, né?
A equipe Crescimento é muito forte na construção civil. O Jacó, que trouxe para nós, nosso presidente, primeiro presidente, e foi presidente novamente agora há pouco tempo, ele trouxe e aí veio o nicho da construção, porque ele tem a empresa de gesso, né? Que legal. E aí nós somos bastante fortes nisso. Agora as mulheres estão chegando e agora a gente já tem membros que trabalham com saúde, estética, bem-estar, bastante nesse sentido. É bom que dá uma variada. Nós nunca tivemos. Bom. Cabeleireiro. Todo mundo tem esposa, filhas, exatamente, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, o salão é o Estúdio Vício Feminino lá em Itu. Ela é membro do BNI Amplitude. Ela, da data que a gente faz a primeira reunião em que entra o membro, a data que a gente lança, ela faz um OPNF lá de 17 mil. Nossa, que fantástico. Antes de lançar a equipe. Que fantástico. Então, assim, aí às vezes as pessoas me perguntam assim, e o BNI dá certo? A gente tem algo, e a gente precisa pontuar isso, que a gente não vê em outros lugares. A gente tem o que se chama de accountability. A gente mostra os números que a gente faz. Né? E a gente, às vezes, deixa de evidenciar, para não parecer, talvez, prepotente ou coisa parecida. A gente deixa de dizer que no último ano, os membros do BNI fizeram entre si 24 bilhões de dólares. A gente deixa de falar isso, mas é para falar. Foi feito. Exatamente. Né? É o que diferencia a gente de tantas e tantas e tantas outras redes. A minha equipe, a que eu faço parte, é o BNI Crescimento. Nós fizemos no mês passado 1.100.000 de negócios. Olha só, em um mês. Com 60 membros, agora estamos em 63 ou 4. Fantástico. Mas tinha próximo de 60 membros. Um mês de 1.100.000. Fantástico. Em 30 dias. Se você pudesse... Mês de julho. Se você pudesse deixar um recado agora aqui, aos membros antigos, aos que já estão acomodados, né? O que é que você diria para eles? Nós precisamos sempre motivar os novos membros e é fundamental que possamos trabalharmos pelo exemplo. Eu procuro fazer isso sempre, em trabalhar pelo exemplo, levando as pessoas a seguirem nesse sentido. Mas não deixa esfriar. Pensa só se um dia você estivesse numa ilha sozinho. A gente, empresário, muitas vezes tem a dificuldade de estar numa ilha deserta, não ter ninguém ao nosso lado. O BNI é o continente inteiro para a gente desenvolver, né? Eu acho que então a dica é coloque fogo nessa paixão aí e vá em frente. Faça acontecer. Os resultados trazem tudo, né? Obrigada, Quino. Para você que nos seguiu até agora, que nos ouviu até agora, que nos assistiu, segue, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que vai fazer diferença na vida. Não posso deixar de agradecer a Silvia, da Seventy, que sempre manda para mim coisas belíssimas para eu usar nos podcasts. E mais uma vez, muito obrigada a todos os membros que participaram. Aqui, não foi um prazer receber você aqui. De verdade, eu espero voltar e poder vê-los maior do que hoje já estão. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, queria agradecer muito a você e a Mel com o Paulo dessa oportunidade maravilhosa de estar falando um pouquinho aqui da minha história e da nossa equipe BNI. Obrigada, viu?